Bom dia, meu irmão, minha irmã, que cultua conosco de forma digital. É um prazer estar aqui com vocês mais um dia, mais um domingo. Eu estou aqui com a irmã Eliane. Tudo bem, Eliane? Tudo bom, que alegria estar com vocês aqui também, após esse culto maravilhoso, nascer de novo. Estamos com o nosso... José Henrique. José, por favor. Ok, muito bom, pastor. Obrigado pela palavra, obrigado, irmã Eliane. É muito bom estar aqui. Eu já estava com saudade, já há algum tempo a gente não pôde estar aqui nessa moderação e o meu coração já estava assim, batendo rápido, querendo estar aqui com vocês. É sempre muito agradável, ainda mais depois de um culto como esse, não é, irmã Eliane, que a gente participou agora, não é verdade? Isso mesmo, irmão, maravilhoso, sobre o nascer de novo, uma palavra que muitas vezes a gente esquece, né? Já que é só para aquele que primeiro convertido, como houve o batismo, mas o pastor hoje nos trouxe uma grande reflexão sobre a nossa conduta mesmo, né? No nosso processo de santificação, porque é dessa forma, né, que acontece quando a gente crê, aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, e aí começa a nossa caminhada cristã, né? Então ele trouxe uma lembrança de que como nós estamos realmente seguindo ele nesta caminhada, né? Como que está a nossa convicção, a nossa fé, uma reflexão que ela é individual, né, Felipe? Verdade. E a mensagem muito apropriada, né, pelo aquilo que nós vimos, né? Na verdade, nós vimos hoje pessoas nascendo de novo. E a mensagem foi nascer de novo. E eu achei interessante, como todo batismo, a gente sempre tem algumas peculiaridades e hoje nós tivemos gêmeas, né? E eu fiquei comentando com os irmãos do meu lado, elas nasceram de novo, elas nasceram e nasceram de novo, né? Elas nasceram juntas e nasceram novamente para Cristo juntas. Então, assim, foi bem bacana esse domingo pela manhã. E o batismo sempre mexe com o nosso coração, não é? Porque a gente fica vendo ali o que aconteceu dentro do coração, não é verdade? A pessoa, e realmente isso é uma coisa que mexe muito conosco, o batismo. Até coloquei aqui no chat, né? Eu fui batizado em 1968, então eu perguntei até algumas pessoas se queriam colocar quando que foram batizados, ninguém chegou a comentar não, mas realmente mexe muito com o nosso coração. E o Caio colocou aqui no final, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, né? Então é voltar àquele momento de nascimento, não é? O que vocês acham dessa colocação dele? Eu acho que... O pastor Marcos, né, ele trouxe um exemplo do amor das crianças pelo pai, né, pela confiança, né, e viver o reino de Deus nos leva à simplicidade. A simplicidade primeiro dessa conexão primeiramente, né, a criança ela é dependente do seu pai, ela confia no pai. Então acho que voltar para esse primeiro amor é buscar novamente essa dependência, porque quando mais adulto a gente vai ficando, né, a gente vê muito isso naquela faixa etária ali dos 18 anos, né, que o adolescente não vê a hora. Você tem uma adolescente em casa, né, pastor Felipe? Quando eu fizer 18 anos eu vou poder fazer tudo o que eu quero. E aí foi lindo que o pastor Marcos deu o testemunho dele na universidade, né, com a sua esposa Luciene, onde ele disse: eu sou livre, porque eu posso escolher e escolher as coisas de Deus que me fazem bem, né? Não beber, não fumar, não fazer as coisas do mundo que não é bom para a saúde dele e não vai de encontro aos ensinamentos do reino de Deus. O que você pode acrescentar aí, pastor Felipe? Bom, esse louvor, ele traz a minha infância, né? Memória, a gente sempre cantava essa música. E acho que é importante, que realmente faz nos lembrar do primeiro amor, no sentido também, fazendo um outro paralelo, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente, no início daquele relacionamento em que a gente, principalmente os rapazes, a gente abre a porta do carro, entrega flores, e aí o cotidiano vai fazendo com que aquilo se esfrie, e depois a gente se depara em não mais fazer aquilo que nós fazíamos antes, quando nós estávamos apaixonados naquele primeiro amor. E isso, trazendo esse paralelo para o nosso dia a dia com o Senhor, é a mesma coisa, né? Quando a gente vê aquele irmão, aquela irmã que nasceu de novo, que está, né, com todo pique, não pode ver uma pessoa que
está sempre lembrando uma palavra, evangelizando, sabe, mais fervoroso do que a gente. Isso é um alerta para que a gente não permita com que o dia a dia, que o cotidiano vá esfriando o nosso amor por Cristo. Não é? Porque o amor dele nunca se esfria por nós, mas nós permitimos às vezes que a correria do dia a dia, que as dinâmicas da nossa vida façam com que haja um esfriamento, e isso não pode acontecer. A gente precisa, da mesma forma que nós, do primeiro amor, do início de tudo, a gente precisa permanecer buscando ao Senhor com a mesma intensidade, com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, para que não haja esse esfriamento e que esse primeiro amor seja cotidiano no nosso dia a dia. E eu quero acrescentar só mais algo, que o amor ele também é compromisso, né? E ele nos disciplina. Hoje nós vimos também muitos irmãos chegando aqui, né, a nossa igreja do Recreio, né, não só os que foram batizados, mas vindo de outras igrejas, de outras denominações. Então, amar a Deus também é servir na sua casa de oração, servir na sua comunidade. Você que está aí no digital, a nossa igreja é digital, quantas áreas de serviço nós temos também no digital que você pode estar interagindo. É uma área onde, gente, é maravilhosa, é intercessão. Né? Intercessão, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode fazer parte do ministério de intercessão. Então, o amor é transbordar também aquilo que Deus nos deu através da sua graça, quando Ele entregou o teu Filho amado naquela cruz. Então, a gente precisa lembrar, eu recebo, mas eu transbordo desse amor ao outro também. Perfeito, né? Toda vez que estou aqui eu falo isso, né? Dá vontade desse momento aqui de discussão, de conversa, né? Isso durar muito tempo, porque é muito gostoso. O pastor Felipe e a Eliane hoje falando com a gente aqui, o coração da gente fica muito, muito feliz, porque na verdade a igreja digital tem esse objetivo também, como a Eliane falou, né? A gente tem aqui, eu coloquei durante o culto, né, que você pode participar da escola bíblica dominical, você pode participar do Celebrando a Vida, não é? E muitas outras opções, os cultos, reassistir o culto, rever a mensagem, né, compartilhar isso com amigos, com irmãos, com parentes, porque a igreja digital veio para estar também contribuindo para o seu crescimento espiritual, não é? Porque quando a gente aceita Cristo, a gente é como um bebezinho, como a Eliane falou, e depois a gente vai crescendo, né? E na igreja digital a gente também pode ter assim um acolher. Só para citar aqui rapidamente, né? Não gosto de ficar falando muito, embora goste de falar muito, mas a Sônia colocou uma coisa interessante. A propósito do Celebrando a Vida, ela deu testemunho que a pastora Roberta a acolheu no momento que ela precisou muito, e isso acabou levando a ela a ter um novo compromisso com o Senhor. Então o acolhimento é muito bom. E nós estamos aqui com o objetivo de acolher você. Não é verdade, não é, Eliane? Exatamente. E louva a Deus, né? Porque a nossa igreja é uma igreja de visão, né? Então a visão é fé, amor e serviço. E nós temos muitos ministérios para todas as idades. Temos o Ministério Celebrando a Vida, que é um ministério voltado para a saúde emocional, onde a gente tem academia de saúde emocional, depois tem partilhas onde a sua dor ali, ela é acolhida, ela é ouvida. O pastor também, Felipe, tem outro ministério, né, que ele é responsável, líder. Fala um pouquinho também do teu ministério, pastor. São dois ministérios, o RISE, que a gente trabalha com jovens adultos e jovens casais, e o Soma, que tem tudo a ver um pouquinho sobre essa questão do serviço, né? Quando a gente fala aqui de amor, né, a gente abordou essa questão do amor. Amor é atitude, né? Não é apenas a questão sentimental, mas a partir do momento que a gente se coloca à disposição do Senhor para servir, a gente está tendo atitude de amor para com o outro, não é verdade? Então o serviço é isso. Então a gente procura no Soma fazer alguns testes em que você vai descobrir ali o seu dom, aquilo que você recebeu do Espírito Santo. Todos nós que nascemos de novo recebemos do Espírito Santo o fruto e os dons, né? E através dos dons, né, que diz aquilo que nós vamos fazer, né? Diante do serviço, tem um teste de paixão que vai direcionar onde a gente serve, e o nosso estilo pessoal, que diz
como nós iremos servir. Então, todos nós que nascemos de novo precisamos entender esse compromisso de servir, porque quando eu sirvo, coloco os meus dons à disposição dos outros, a gente está tendo uma atitude de amor, fazendo com que eles se edifiquem, né? O corpo de Cristo haja edificação e expansão, porque também nós conseguimos proclamar o Evangelho através do serviço e do amor. Muito bom, pastor. É interessante que o pastor Marcos falou uma coisa muito interessante, que o conhecer a Cristo é um processo, né? É algo que vai trabalhando dia a dia no nosso coração. Então, eu acho que isso que vocês falaram perfeitamente encaixa nessa questão, não é verdade, pastor? Sim, é processo. Como no exemplo que eu trouxe, né? Conjugal, né? E até do relacionamento de amizade. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais próximo nós estamos, quanto mais nós nos falamos, mais nós temos a oportunidade de conhecermos um ao outro. E assim é com o Senhor. A gente precisa dedicar tempo, investir tempo ao conhecimento do Senhor. Como? Através dos ministérios já aqui citados, das células, da comunhão com os irmãos, assistindo aos cultos, nas nossas devocionais, né, no nosso momento com o Senhor. A partir daí, nós teremos a oportunidade de cada vez mais conhecermos a Cristo, cada vez mais estarmos mais próximos dele, ficaremos sensitíveis ao Espírito Santo ao falar conosco, né? E acho que é dessa forma, quanto mais você se permitir conhecer, se relacionar com o Senhor, mais pertinho dele nós estaremos. E foi isso que Nicodemos fez, né? Depois ele entendeu realmente o que era necessário nascer de novo, porque Nicodemos, como bem próprio foi dito, um homem muito culto, mestre das leis, conhecia todas as leis de Moisés, mas faltava algo ali nele, que era a misericórdia de Deus, né? Entender exatamente sobre essa graça de Deus. E assim é com muitos, né? Muitas pessoas às vezes estão do nosso lado, né, fora do nosso ambiente aqui, da nossa comunidade de fé, no teu trabalho, na tua família, e aí ele diz, não é pela força da palavra, porque quem convence é o Espírito Santo, mas é que todos nós possamos ser cartas abertas, lidas, como diz Paulo, né? Então é pelo nosso comportamento, e o nosso comportamento influencia o seu lar, influencia o seu ambiente de trabalho, influencia a sua comunidade. E aí você, né, que trouxe, que foi acolhido aqui pela pastora Roberta, quando você foi acolhido e você ali já foi sustentado ali na palavra de Deus, começa a caminhar, começa a ficar mais maduro na fé, é onde você vai transbordar novamente desse amor. E aí replica, né? Da mesma forma que você foi amada, você também ama e assim por diante. A gente hoje na Escola Bíblica, eu dou aula junto com o pastor Humberto da Doutrina do Espírito Santo, hoje a gente falou sobre a Bíblia e o Espírito Santo. E o pastor Marcos trouxe aqui. Talvez nós sejamos a única Bíblia que as pessoas terão a oportunidade de ler. Então, que cada um de nós tenhamos essa responsabilidade, né, com as nossas ações, com as nossas atitudes, para que nós sejamos a Bíblia do Senhor, para aqueles que ainda não conhecem, para que eles possam ter a oportunidade, assim como eu e vocês, né, nasceram de novo. As pessoas elas possam vir a nascer de novo através das nossas ações, das nossas atitudes, desse compromisso com a palavra do Senhor, com o amor, porque é dessa forma que nós poderemos demonstrar Jesus nas nossas vidas, através das nossas atitudes. Então que a gente tenha isso guardado no nosso coração. Muito bom, não é? Puxa, como a gente aprende aqui, ainda dá tempo disso, dá vontade desse tempo aqui continuar ao longo da tarde esse debate, não é? E interessante, pastor, o senhor falou na escola dominical. Na escola dominical a gente aprende bastante, então a gente nasce de novo, vai, né, começa a participar de escola dominical e ali a gente vai aprendendo cada vez mais, crescendo, né, nesse processo de crescimento. Então é só para lembrar, a escola dominical online nós temos também, sim, não é? Nós temos essa oportunidade aqui. E quando Nicodemos, né, ele tinha uma ideia sobre o Messias, ele achava que o Messias seria alguém político, né? Então muitas vezes nós temos uma ideia a respeito de Jesus, mas conforme a gente vai participando, lendo a Bíblia, participando dos cultos, indo à escola dominical, eu acho que isso muda, não é verdade? Sim. Com certeza. Hoje até um dos grandes perigos que a população comete, né,
às vezes, principalmente agora esse ano aqui no Brasil, que nós estamos em ano de eleição, às vezes colocar até os próprios políticos, né, como o salvador ali, alguém que vai resolver tudo, né? E a gente sabe que o único salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Eu acho que o primeiro ponto, salvo equívoco, foi suposições. Né? Sim. Exato. E às vezes a gente tem suposições, né? Às vezes eu posso ter alguma ideia do José Henrique, eu posso ter alguma ideia sobre ele. Mas essa ideia, ela realmente pode ser concreta ou não a partir do momento em que eu me dou a oportunidade de conhecer e relacionar, e assim é com Cristo. Então, que possamos dedicar tempo com o Senhor na leitura da palavra, nas orações, louvores, na adoração, na participação da escola bíblica, das células, do Celebrando a Vida, para que realmente a gente possa deixar de supor, deixar de termos ideias, né, e passamos de verdade a conhecer de fato quem é o Senhor Jesus e que Ele venha a tomar a nossa vida através do Espírito Santo, gerar as transformações necessárias para cada um de nós. E acho que acabou o tempo, então. Pois é, eu estou aqui perguntando, escuta, para mim tá ótimo ficar aqui conversando, mas vocês é quem sabe o tempo. Aí ele falou, olha, já terminou aqui. Então, lamentavelmente, hoje não apareceram as plaquinhas, que geralmente aparecem umas plaquinhas que eu fico com vontade de não ler, mas hoje realmente não apareceram as plaquinhas, mas me avisaram aqui que o tempo está terminando. Então, a gente podia, talvez, nesse momento, só uma última palavra dos nossos debatedores aqui para encerrar esse momento, e depois talvez a irmã Eliane ou o pastor, um dos dois, poderia orar encerrando esse momento. Obrigado pelo seu momento aqui conosco, de estar participando, né? Obrigado muito e que vocês tenham uma boa semana. E o pastor e a irmã Eliane fazem a conclusão nesse momento. Acabou o tempo aqui, mas tem mais às 19 horas. Então, quando for 18h45, conecte-se novamente conosco para você continuar sendo alimentado nesta palavra à noite novamente. E aproveita aí, encaminha também a mensagem no YouTube, tem aquela setinha, compartilhar com tantas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe muito a vida de vocês. Para aqueles que forem almoçar, que estão no Brasil, um ótimo almoço. E pastor Felipe, ora por nós. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade que temos aqui, Senhor Deus, de debater, Senhor Deus, um pouquinho sobre aquilo que foi pregado, Pai, tirar as dúvidas dos nossos irmãos, acrescentar um pouco mais, Pai. Nós esperamos que o Senhor venha falar ao coração desses nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento, Pai. Deus, que a palavra, a mensagem, tudo aquilo que foi falado aqui nesse momento, possa, Senhor Deus, fazer verdade, Senhor Deus, na vida de cada um deles, ó Pai. Que realmente aqueles que ainda não nasceram de novo, eles possam ter essa oportunidade. E todos nós que já nascemos, Pai, de novo, possamos buscar cada vez mais intimidade, Senhor Deus, contigo, santidade, Pai. Que possamos sermos aqueles que irão levar a sua mensagem para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, tenham essa oportunidade de nascer de novo. Obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor Deus, pela igreja digital, pela essa oportunidade que temos, ó Pai, de levar a tua palavra àquelas pessoas que, porventura, não podem se fazer presente aqui. Agora nos leve, Senhor Deus, guardados e amparados por Ti. Nos dê uma tarde abençoada, Senhor Deus, em nome do Filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Amém.